possibilidade de os familiares do ex-culturista Mano Chaba ganharem com as suas músicas levanta dois problemas. Primeiro, se o artista não registrou as suas músicas, como poderão os familiares ganhar? E segundo, como entender se ao pesquisarmos as músicas do artista no YouTube, nós encontramos uma pequena descrição, segundo o qual todos os direitos estão reservados para SOS. Será essa produtora a única que tem direitos sobre as músicas do artista? Estas e outras questões serão respondidas aqui. Quanto à primeira questão, vale lembrar que um artista adquire a proteção dos seus direitos de autor tão logo ele grava uma música, independentemente de registrá-la ou não, nos termos do número 1 do artigo 25 da Lei dos Direitos do Autor e Conexos. Entretanto, a mesma lei obriga os artistas a registrarem suas músicas, porque é somente por meio do registro que os artistas terão a capacidade de provar que são os titulares das músicas e poderem gozar plenamente de todos os direitos que a música dá, inclusive de exigir em tribunal ou na administração o respeito dos seus direitos de autor contra todos aqueles que estejam desrespeitando. Quando o artista morre e não registra as suas músicas, isso não constitui um impedimento para os familiares gozarem ou herdarem dos direitos que o artista deixa. O que se vai verificar é que os familiares vão enfrentar algumas dificuldades para poderem gozar de facto destes direitos, que na verdade são as mesmas dificuldades que o artista teria se em vida não tivesse registrado as suas músicas. Portanto, o que os familiares deverão fazer é procederem ao registro das músicas do artista. Não obstante o que eu acabei de declarar, precisamos de reconhecer que a música é daquelas artes em que muitas vezes o produto final resulta da participação de outras pessoas no processo de criação da música. Se por um lado você tem o ex-culturista Mano Chaba, que escrevia e cantava as suas músicas, você depois tem o Rafael Beat, que se encarregava de produzir a música, ou seja, de fazer a masterização, ou melhor, a mixagem das músicas, e depois você também tem uma produtora que se encarregava de fazer elevados investimentos para a música ter o impacto que tem com a gravação do vídeo ou da própria música e outros custos. Daí que a Lei dos Direitos do Autor e Conexo reconhece nos termos do artigo 8º as obras feitas em colaboração, segundo o qual a titularidade das obras feitas em colaboração pertence em conjunto a todos os que participaram no processo de criação, presumindo-se igual a contribuição indevisa de cada um deles, salvo acordo em contrário. Ou seja, se não tiver um acordo, um contrato entre eles sobre a forma de como repartiriam os lucros ou como seria efetuado o serviço, a lei presume que todos eles são os titulares e que todos eles têm direitos de beneficiar dos lucros da música. Daí que o registro ou deverá ser feito conjuntamente entre os três, para usufruírem os três destes benefícios, ou ainda a produtora se encarrega de proceder ao registro das músicas, mas fazer constar em um documento que reconhece os direitos que os outros intervenientes têm e se encarregar de proceder à restituição de uma cota-parte que pertenceria ao artista para o seu filho. Quanto à segunda questão, devo deixar duas notas. Primeiro, essa declaração não significa que a produtora procedeu ao registro das músicas. Para efeitos de registro, a Lei dos Direitos do Autor, no artigo 25, número 3, declara que o registro deve ser feito nos órgãos competentes, que aqui em Angola é o SENADEAC, os Serviços Nacionais de Direitos do Autor e Conexos. É esse o órgão que faz o registro institucional das músicas e confere um documento autêntico que prova que de facto foi feito o registro. A segunda nota, essa declaração é na verdade uma manifestação de um direito que a própria Lei dos Direitos do Autor e Conexos reconhece aos produtores, nos termos do artigo 38 da referida lei, segundo o qual os produtores musicais e os produtores de vídeo, que a lei diz produtores de fonogramas e videogramas, têm direitos exclusivos de efetuarem eles mesmos ou por meio de outras pessoas a distribuição das músicas, o lançamento das músicas,
permitir que outras pessoas façam a utilização das músicas. Portanto, são os produtores que têm exclusivamente estes direitos e são estes direitos referidos naquela descrição. Para finalizar, reiteramos, os familiares podem gozar dos direitos deixados pelo Mano Chaba, mesmo que este não tenha registrado as suas músicas.